A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o texto base da proposta de emenda que acaba com o direito à reeleição para os cargos de presidente da República e governadores a partir de 2030 e para prefeitos a partir de 2028. As novas regras valerão apenas para quem concorrer aos cargos pela primeira vez nestes anos. A proposta também modifica o tempo de mandato para cargos do Executivo e deputados estaduais, distritais e federais, passando de 4 para 5 anos. Vamos conferir ali, então, na tela que a gente preparou para você entender direitinho aqui, para a gente entender como é que vai ficar. Coloca no ar para a gente, vamos dar uma olhadinha ali. É um resumo, né, do que a gente está falando aqui, né, André? PEC que acaba com a reeleição, portanto, para cargos do Executivo, né? No caso de prefeitos, última tentativa de reeleição em 2028, para eleições de 2024. Governadores e presidente da República, última tentativa de reeleição em 2030, né? No caso para eleições de 2026. Vereadores, deputados e senadores seguirão sem impedimentos para se candidatar aí à recondução. E, André, após acordo, né, entre parlamentares, o mandato dos senadores também vai ser fixado em 5 anos. Uma mudança em relação à proposta inicial, né, que previa a ampliação para 10 anos. Durante a transição, senadores eleitos em 2026 cumprirão mandatos de 8 anos. Os eleitos em 2030, de 9. E os que forem eleitos lá em 2034, de 10 anos. A partir de então, passa a valer o novo modelo com mandatos quinquenais e eleições unificadas. Vamos conferir então aí na tela essa arte que nós preparamos para vocês, né? 2026, senadores serão eleitos para 8 anos de mandato. 2030, serão eleitos para 9 anos. E lá em 2034 é que eles passarão a ter mandatos de 5 anos. É isso mesmo, às vezes pode parecer um pouco confuso, mas no caso dos senadores vai aumentar, né? 2026 temos ali 8 anos de mandato, depois 2030 aumenta 1 ano, eles vão ter 9 anos, e 2034 é que vai ficar tudo certo, eles vão passar a ter 5 anos de mandato. André? Tá longe, ainda tá bem longe. Ainda de acordo com o texto, todas as eleições no Brasil passariam a ocorrer no mesmo ano, a cada 5 anos. A unificação plena das eleições está prevista para 2034, como você disse. E tem como objetivo reduzir, né, os custos do processo eleitoral, que a gente sabe que demanda muito dinheiro e que é dinheiro público, naturalmente. E sobre este assunto nós vamos conversar agora com um advogado especialista em direito público, Paulo Henrique Studart. Eu não sei se eu pronunciei seu nome corretamente, já dou boa noite para o senhor e boas-vindas aqui ao Tempo News. Boa noite. Como é que o senhor avalia essa mudança nas propostas do texto base sobre a reeleição? Boa noite, André. Olha, veja bem, André, a proposta ela tem pontos positivos e outros nem tanto, né? Na verdade, desde há muito tempo, desde a introdução do Instituto da Reeleição para os cargos do Poder Executivo, que existe uma crítica muito grande à adoção desse instituto para os cargos do Poder Executivo. Muito em razão de uma alegação de utilização da máquina pública por parte dos agentes que ocupam cargos do Poder Executivo, seja governador de estado, sejam prefeitos, sejam presidentes da República. Há uma avaliação, né, de que aqueles que ocupam, detêm um cargo público, eles acabam tendendo a abusar ou utilizar o cargo indevidamente a fim de possivelmente afetar as eleições. É muito difícil, às vezes, o candidato tirar o boné, por exemplo, de prefeito ou de governador e colocar o boné de candidato, porque aquele que exerce, né, disputa uma reeleição, ele não se afasta do exercício do cargo público. Então, sobre essa ótica, é uma reforma que pode ser muito positiva no intuito de coibir condutas nesse sentido, que a gente chama no direito eleitoral de condutas tendentes a afetar o equilíbrio da eleição, seja mediante abuso de poder, seja mediante algumas condutas que a legislação eleitoral veda. Então, a partir do momento que você tem a extinção da reeleição, né, que foi introduzida em 98, há uma diminuição do risco de que aquele que ocupa um cargo público possa vir
a utilizar aquele cargo público indevidamente a fim de resultar numa interferência nas eleições e na vontade livre do eleitor. Esse é um aspecto positivo da reforma. Outro aspecto positivo, né, sobre uma questão é que você mesmo tangenciou, é a questão relacionada ao custo das eleições. A partir do momento que você tem um único pleito eleitoral para todos os cargos, todos os mandatos eletivos, isso permite que haja um aproveitamento de toda aquela logística que a Justiça Eleitoral adota para realizar as eleições, que é uma logística gigantesca e cara, considerando não só o tamanho do Brasil, mas o enorme número de municípios, de locais de votação. Então, sobre esse aspecto, seria muito positivo. O aspecto negativo, por outro lado, é uma eventual confusão do eleitor, porque hoje, né, como nós temos aí diversos cargos, o eleitor hoje, principalmente nas chamadas eleições gerais, que já vai na urna e vota ali para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República, ele teria que votar também para prefeito e vereador naquele mesmo ato. Então, isso poderia, de certa forma, gerar aí uma maior dificuldade para o eleitor, mas eu acho que isso é contornável. Agora, boa noite. Em relação a essas regras de transição, né, que está prevista aí no texto base, principalmente em relação a senadores, né, vão para 8 anos, aí depois nas próximas eleições 2039, depois passa para 10 e só depois vai regularizar. Como que você avalia esse texto, essa medida? Boa noite, Cília. Olha, eu acho assim, a partir do momento que uma das propostas é justamente unificar a realização das eleições, né, isso acaba sendo necessário. Né? É necessário fazer essa transição. Então, em razão disso, você poder chegar ali, como as eleições hoje elas são feitas de forma intercalada, para que você possa, né, chegar num momento em que todas as eleições, para todos os mandatos no mesmo ano, acaba sendo necessário, né, fazer essa transição, inclusive ampliando o tempo de mandato aí, me parece, de 1 ano para senador e 1 ano também, ou 2 anos para o cargo de prefeito e vereador. Isso acaba sendo necessário. Um ponto positivo, né, dessa transição é o fato de que isso não atinge os mandatos que estão em curso. Então é preferível que haja por parte do eleitor a atribuição, vamos dizer assim, de um mandato maior, né, naqueles que ainda vão se eleger numa eleição futura, do que você afetar, né, ou estender os mandatos atualmente vigentes. Por quê? Porque se você editasse uma emenda constitucional ampliando os mandatos vigentes, você poderia ter um déficit, um problema de legitimidade. Até porque o eleitor, quando ele atribuiu ou otorgou aquele mandato, né, aquele candidato, ele o deu por aquele tempo que foi definido segundo as regras do jogo eleitoral que estavam vigentes naquele momento. Então, é importante que se dê num mandato futuro. Essa transição traz esse problema de a gente, às vezes, ter um mandato muito extenso, né, como é o caso, por exemplo, um mandato de 9 anos para senador, mas acaba sendo uma medida necessária para haver essa unificação. Paulo Henrique, queria saber do senhor, né? A gente viu o presidente do Senado já anunciando que tem a intenção de colocar esse texto para análise do plenário na semana que vem. Então, a gente vê que no Senado a coisa parece que está caminhando de maneira mais célere. Na Câmara, na sua avaliação, a tendência é de que a proposta não caminhe tão rapidamente, porque vai afetar, de repente, ali a questão das bases eleitorais, mudar um pouco desse jogo político quando a gente pensa realmente nessa questão de base eleitoral para os deputados, por exemplo? Olha, certamente, é imprevisível, tá? São duas casas muito distintas, né? Tanto o Senado quanto a Câmara têm a sua configuração própria, né? Muitas vezes aqueles projetos que estão tramitando no Senado, eles necessariamente não vão receber, né, uma aceitação tão positiva na Câmara dos Deputados e vice-versa, tá? Também não podemos eliminar a possibilidade que esse projeto de emenda constitucional chegue à Câmara dos Deputados e ele sofra alteração lá, justamente para atender, às vezes, alguma reivindicação da base, ou dos prefeitos, vereadores, né, que muitas vezes têm um contato até muito mais próximo com os deputados do que com os senadores. Então, é possível, sim, que esse projeto seja alterado ou seja modificado quando ele chega à Câmara dos Deputados. Nós vamos ter que aguardar como é que isso vai ser recebido lá. Não é incomum que um projeto seja bem assim, que tramite uma certa velocidade numa casa legislativa e quando ela chega na outra casa legislativa, ela passe por modificações ou até mesmo ela não avance de uma forma tão célere. Isso é do jogo político, né? Para que esse projeto passe nas duas casas legislativas
sem alteração, de uma forma rápida, é preciso a construção de um consenso político ali entre as casas. Ô Paulo, antes da gente continuar aqui a nossa conversa, vamos colocar mais um tempero aqui, porque o senador Jorge Cajuru, que é o autor da proposta, que pode barrar a reeleição no país, falou hoje na reunião da comissão e expôs uma realidade que já vem sendo observada há bastante tempo, né? A gente sabe que em muitos casos, mandatos de presidente da República, de vereador, de governadores, como o senhor disse também, de presidente da República, esses mandatos acabam sendo usados para fazer campanha. Eles permanecem ali, às vezes, 4 ou 8 anos, fazendo campanha o tempo inteiro. Vamos ouvir o senador Jorge Cajuru. O melhor argumento que o Marcelo Castro falou para mim foi algo que eu, na hora, falei, gente, acertei em cheio. Ele falou, Cajuru, quem tem direito à reeleição, Cajuru, já começa o mandato pensando nela reeleição, Cajuru. Ao escolher aí, então, ele, um secretário, um ministro, ele pensa primeiro quem politicamente encaixa nesse cargo para dar votos a ele daqui a 4 anos, ou não sei quantos anos. Ele não prioriza escolher um técnico, ou seja, alguém que não seja político e tenha a competência para exercer o cargo de um ministro ou de um secretário. Porque normalmente quem faz lambança em ministérios, em secretarias, cá entre nós, são exatamente os políticos, raramente são os técnicos. E quem também falou sobre este assunto foi o relator da proposta, Marcelo Castro. Vamos conferir. Esse momento é um momento para a gente celebrar. Votamos por aclamação na Comissão de Constituição e Justiça, mostrando que há uma convergência de opiniões, e eu espero que a gente vote também de maneira consensual ou quem sabe até unânime no Senado. Vamos voltar aqui então a falar com o especialista em direito público, que é o Paulo Henrique. O Paulo, ouvindo ali o que disse o senador Cajuru e também a nossa outra entrevista que a gente mostrou um trecho aqui do Marcelo Castro, o que ele disse foi mais ou menos aquilo mesmo, muitos mandatos sendo usados ali para fazer campanha eleitoral, gente que passa praticamente a vida inteira exercendo um mandato depois do outro. A gente tem vários exemplos aí de várias pessoas que passam a vida inteira, começam ali com 20 e poucos anos e estão aí até hoje, desde a década de 60, sendo reeleito, forma ali o que eles chamam de curral eleitoral, aquilo ali vai sempre ajeitando e vai sendo reeleito a vida inteira e fica sempre fazendo campanha, né? Certamente, é um daqueles chamados problemas da reeleição, né? Outros malefícios da reeleição. Acaba que o gestor público, né, o ocupante do cargo público, do mandato, ele acaba de fato, como foi dito aí pelo senador, objetivando sempre o seu próximo mandato e, às vezes, deixando de atender aquilo que é o interesse público primário, que é realizar bem aquele mandato no interesse da população. Ele está sempre pensando na próxima eleição ou com agir, sempre pensando no agir político e não tanto no agir do interesse público. Por outro lado, né, a gente tem que sempre tentar escutar os dois lados, né? Existem também votos ou posicionamentos favoráveis ao Instituto da Reeleição. Um deles, por exemplo, é a eleição possibilita uma continuidade administrativa. É um problema também, principalmente no Brasil, que quando você tem uma alternância de mandato, determinados projetos ou políticas públicas que estão em exercício, elas acabam sendo abandonadas, né? Quando você tem uma sucessão, principalmente quando aquela sucessão ocorre por um adversário político. Esse, inclusive, foi um dos principais motivos que motivou ou fundamentou a adoção desse Instituto da Reeleição no âmbito do Poder Executivo. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é que haja um equilíbrio nesse sentido. Você vai ter argumentos favoráveis ao Instituto da Reeleição, como eu expus aqui a questão da continuidade administrativa, quanto os desfavoráveis. Mas, muitas vezes, o grande número de ações na Justiça Eleitoral, narrando cometimento de abusos, ou então ensejando, inclusive, a cassação de mandatos de prefeitos, ou até mesmo de governadores, é um indício, de fato, de que esse tipo de conduta tende a acontecer, né? Muitas vezes o candidato, o político que exerce o mandato, ele se sente, de certa forma, né, atraído a praticar aqueles atos, sempre pensando na sua reeleição. Mas, volto a dizer, há fundamentos pró e contra esse instituto. Mas me parece que, após um período aí de experiência do Brasil, desde 98 até agora, tem havido uma reflexão nesse sentido de, às vezes, voltar atrás para privilegiar
né, um mandato único, para que o gestor possa, de fato, se dedicar à sua gestão e não tanto a uma eleição futura. Agora, Paulo Henrique, a gente está falando, né, de texto base, está bem no início ainda, de tudo que você viu, ouviu hoje sobre essa redação desse texto, tem algum ponto que você acredita que poderia ser modificado até a aprovação? Qual que é a análise que você faz dessas questões relacionadas à reeleição, à unificação dessas eleições também? Olha, eu acho que a questão relacionada à unificação, né, é um ponto positivo. A gente sabe que a eleição ela é, né, um instituto primordial em qualquer democracia e ela tem o seu preço. Né? A eleição é muito cara financeiramente e mais do que isso. A gente sabe que a eleição, o ambiente eleitoral, muitas vezes, ele compromete a institucionalidade. Né? Então, o que você tem, às vezes, é o Brasil, às vezes, parando por motivo de eleição e deixando de olhar os projetos e as necessidades presentes. Então, talvez, para mim, esse seja o ponto mais positivo dessa emenda constitucional, é você unificar para evitar de que a cada 2 anos, né, o país, vamos dizer assim, de certa forma, pare para prestar atenção num evento, que é um evento extremamente importante, que é a eleição, e as outras questões de suma importância, elas fiquem abandonadas. Quando você tem um mandato um pouco mais longo, acho que um mandato muito longo é ruim, né, porque a alternância de poder ela é importante e é preciso que o eleitor sempre tenha condição de voltar à urna para, se for o caso, renovar ali, né, a sua confiança no político ou o constituto da reeleição, até não tanto. Né, mas é importante que o eleitor tenha a condição de sempre renovar ali o seu voto, renovar a sua vontade política, né? Mas a partir do momento que você estabelece uma eleição a cada 5 anos, com um mandato um pouquinho mais longo, né, você permite que, pelo menos em tese, a gente tenha por um período mais longo, né, um ambiente de normalidade, principalmente atualmente, onde nós vivemos um clima aí de acerramento político, né, um clima de dualismo, que ele acaba sendo muito nocivo ao Brasil, de um modo geral, como nação. Né? Esse ambiente político, muitas vezes, né, de dicotomia entre um lado e o outro, isso acaba causando prejuízo, de um modo geral. Então, eu acho que, nesse aspecto, a proposta, claro que nós vamos ter que aguardar, se ela for aprovada, e colher, né, os pontos positivos e negativos dessa eventual alteração, mas eu acho que é uma aposta positiva nesse aspecto, de fomentar um ambiente em que essa disputa política ela deixe para acontecer apenas a cada 5 anos e não a cada 2 anos. Agora, Paulo Henrique, essas eleições 100% desta forma, né, elas só vão acontecer em 2034, daqui a 9 anos, né? Na sua avaliação, é um prazo muito longo, porque a gente tem 9 anos pela frente, ou é um prazo realmente necessário para se ajeitar tudo, para enquadrar todas as eleições, todos os processos necessários para que tudo ocorra da melhor forma? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que, de repente, poderia se tentar antecipar um pouco isso, né? Você vê, na próxima eleição, salvo engano, aqueles que se candidatarem, e desde que não estejam no segundo mandato, vão ainda poder tentar uma reeleição. Eu acho que esse é um ponto que, né, poderia ser negociado no sentido já né, dos próximos mandatários já exercerem um mandato único, vamos dizer assim, né, sem poder disputar uma reeleição. Isso abreviaria esse caminho. Até porque a gente sabe que as coisas mudam muito, no Brasil elas mudam, 9 anos é muito tempo, e pode ser que daqui a 9 anos, quando esse projeto, em tese, venha a se implementar, as coisas tenham mudado e isso possa, inclusive, sofrer, né, qualquer tipo de questão possa ser refreada, né, nós nunca sabemos. Então, acho que, de fato, até 2034 é um prazo muito longo. Sobre esse aspecto, né, me parece, de fato, que isso poderia, dentro do possível, ser antecipado, né, para nós já colhermos, eventualmente, os pontos positivos dessa reforma. Pois é, né, Paulo Henrique? Na velocidade que a coisa está andando, daqui a 9 anos, talvez a gente não precise nem mais de político, talvez a inteligência artificial já supra essa necessidade inteira aqui, porque 9 anos a gente tem tido tanta mudança rápida, tão rápida aqui, que daqui a 9 anos a gente não faz a menor ideia de como é que nós vamos estar vivendo, porque o ano que vem a gente não sabe o que dirá daqui a tanto tempo. Ó, agradeço muito a sua participação aqui com a gente, desejo uma boa noite ao especialista em direito público, que é o Paulo Henrique Studer. Falei certinho? A pronúncia? Certinho. Certinho. Muito obrigado por conversar com a gente aqui no Tempo News. Um abraço. E eu seria voltando aqui um pouco agora sobre a questão da reeleição aqui no nosso país, né, retomando esse tema,
é um tema fundamental para a gente sabe que muitos políticos tornam a política um meio de vida, uma carreira política, e como o especialista estava dizendo para a gente, isso gera gasto, tendo essa de 4 em 4 anos, eleição de 2 em 2 anos, o país para a eleição, é dinheiro que é usado ali, dinheiro público que é usado em eleição, e modificando, para muita gente, você colocando 5 anos ali de mandato, é mais do que o suficiente para que a pessoa diga a que veio. Se em 5 anos ela não conseguiu dizer a que veio, se um presidente da República entra, passa ali um período inicial e depois em 5 anos não consegue provar, mostrar que veio para alguma coisa, ele não vai ter direito de tentar novamente aquilo e continuar fazendo campanha durante o período e gastando dinheiro público, porque esse dinheiro todo que é gasto lá é o nosso, né, Cira? É o nosso dinheiro e tem muito daquilo também, né, André? Começou um projeto novo, uma campanha nova, lógico que tem algo novo a se fazer, mas muda tudo. Às vezes é um projeto bem legal que teve início no mandato passado, e aí vem um novo prefeito, né, um novo chefe ali do Poder Executivo e começa a fazer mudanças, não segue o que foi começado antes, joga dinheiro fora, não leva em consideração o bom trabalho que estava sendo feito por simples questões políticas, né? Isso é um ponto também que deve ser analisado. Agora, outra questão que o Paulo Henrique destacou, muito importante, é em relação a essa unificação das eleições, né? Que é menos dinheiro, porque se a gente parar para pensar, se formos fazer uma pesquisa aí do que se gasta nessas eleições que a gente tem hoje, né, as eleições aí presidenciais, para governador, para deputado, né, deputado estadual, deputado federal, se gasta muito dinheiro. E aí tem em outro âmbito, né, a cada 2 anos, depois para prefeito, e também para vereadores. Então é muito dinheiro em jogo, né, para realizar cada turno das eleições, né, em muitas cidades, no caso de cidades com uma quantidade X de habitantes, no caso de eleições municipais, tem segundo turno, então é muito dinheiro que se gasta. Então agora a gente vai, de acordo ainda com esse texto base, é um projeto bem inicial, tem muita discussão para acontecer daqui para frente, né, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, mas a ideia é unificar, e aí a gente já foca nessa questão de redução de gastos, né, André? Com toda certeza. A gente sabe que muitas vezes um mandato acaba quando uma pessoa não é reeleita, fica ali um monte de problema para resolver, e aquele político que entra no lugar fica insistindo em botar a culpa em quem estava anteriormente o tempo inteiro. Isso é uma coisa que pelo jeito não vai mudar muito. Mas modificar, se for para melhor, a gente espera que modifique, com esse tempo todo ainda que falta pela frente.